Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Hoje, dia da Reforma Protestante, dia 31, dia em que tem um versículo especial na história do cristianismo, em especial no protestantismo. Não é o versículo exclusivo, mas é um versículo que vai trazer à tona a sua mente, talvez de discutir o porquê que tem as igrejas evangélicas. Diz assim a palavra do Senhor: e, finalmente, sedes todos de um mesmo sentimento. Primeiro, compassivos, amando os irmãos, de uma forma tão interior, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Vamos repetir? E, finalmente, sedes todos de um mesmo sentimento, com compaixão, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Nós temos um princípio bíblico que ele vem lá do Decálogo, ou do Antigo Testamento, que fala sobre os 10 mandamentos. E esse princípio, ele é baseado, em primeiro lugar, no amor de Deus. Quando lá, nesse Decálogo, que são as tábuas que Deus escreveu com o seu próprio dedo nas pedras e entregou a Moisés, tem um dos mandamentos que diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ele está lá, incluído entre os demais. Quando diz uma palavra: não farás para ti imagens de esculturas. Está dizendo assim, só adore o único Deus que é invisível. Você está entendendo comigo, irmão? Você está raciocinando o que eu estou falando? Eu vou tentar fazer um reprise daquilo que falei. Hoje, que dia é hoje? 31 de outubro, comemora-se 504 anos, foi em 1517, a Reforma Protestante. Nós tomamos por base um versículo aqui, diz assim: sedes todos do mesmo sentimento. E depois eu disse para os irmãos que tem um princípio bíblico que encontra com base lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, que são as pedras que Deus entregou a um homem. Você já imaginou? Esse homem, diz a Bíblia, que era o mais manso da terra, e assim mesmo ele perdeu a estribeira por algumas vezes, chegou a bater na rocha, quando era simplesmente para tocar na rocha. E lá tem um dos mandamentos que diz assim, não farás para ti o quê? Imagem de escultura, nem em cima no céu, nem embaixo da terra, nada. E nós que aprendemos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, nós temos que seguir o Antigo Testamento, baseado nos 10 mandamentos, até que chegue um ponto assim que somente Jesus poderá trair para si, se for substituir um desses mandamentos.
quer dizer, o outro para ser adorado só se for Jesus. E ainda assim não fazemos esculturas de Jesus. O protestantismo, o pentecostal, aquele que é o chamado aqui no Ocidente como crente, porque todo aquele que crê é crente em alguma coisa. Mas, então nós, irmãos, temos assim um ensinamento, uma doutrina, que nós aprendemos pela Bíblia, que nós temos um único Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu voltar atrás, eu vou dizer para os irmãos: irmãos, pega aí essa uma. Se for para mudar o decálogo, os 10 mandamentos, é só se for algo que Jesus atraia para ele. Ele diga: eu sou. E daí nós que somos crentes em Cristo Jesus, irmão Clayton, não temos como não aceitar, porque daí nós estamos dentro de Cristo. Então nós, se algum mandamento que estiver lá você acha que não estamos cumprindo, observe o seguinte: ele entra em Cristo, Cristo atrai para si, Cristo chamou para ele a responsabilidade. Então diga assim, ó: eu não fico mais naquele, porque agora estou em Cristo. A palavra de Deus diz assim que Cristo, irmão, é não só a regalia da sua alma, do seu espírito, mas Cristo é o descanso teu. Hoje o Senhor Jesus Cristo é o nosso descanso. Mas o meu corpo físico não precisa descansar. Precisa. Tem uma rotina que deve ser seguida, e tem um dia que você precisa tirar para desaparecer, como diz o popular, ou seja, sair daquela rotina cotidiana. Nem todos suportam ficar batendo o martelo só de um jeito, não. O ser humano, a sua alma, que é misturada com o seu intelecto e com a sua carne, precisa de um descanso. Mas nós, os salvos em Cristo Jesus, aqueles aos quais cremos que somos ligados com Deus por meio do sacrifício de Cristo, nós temos um intelecto que traz um dos mandamentos dos 10 e aponta para Cristo. Eu entro em Cristo nesse aí. Cristo atraiu para si. Ele é o meu descanso, seja no mundo da alma, no mundo do espírito e no mundo até físico. O Jesus, ele disse assim: meu Pai trabalha no sábado e eu trabalho também. Então, não entrando nesse quesito, mas olhando para o lado da razão porque hoje nós, que hoje somos chamados os evangélicos, aqueles aos quais cremos que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. E é uma coisa desse terceiro ponto que eu estou falando agora, do batismo com o Espírito Santo, que todos devem buscar, porque é uma experiência que, quando uma pessoa participa, irmãos, dificilmente ele vai poder enganar a sua consciência, porque ele já viveu aquela experiência. Então, Jesus salva através da confissão da palavra. Eu creio, eu recebo Jesus como o único e suficiente Salvador, e somos salvos e estamos na luz. Você está na luz, irmão. Nunca imagine assim que você está perdido. Não. Jesus transforma. Ele ajuda no nosso dia a dia. Jesus cura a enfermidade da alma, Jesus cura a enfermidade do corpo, e Jesus ainda pode revestir alguém
com o poder do Espírito Santo. E olha só, deixa eu dizer para você, uma pessoa revestida do poder do Espírito Santo, ele fica tão assim, sensível ao Espírito Santo, que de repente num estalo, desperta um dom dentro dele. E se ele for ligado, ele, opa, eu orei por aquela pessoa, a pessoa ficou curada, vou orar por mais uma. O dom de cura, dom de maravilha. Não é isso mesmo, Amanda. Eu estava tão cheio da graça e do Espírito Santo que falei do Evangelho para minha amiga, ela aceitou Jesus ali na hora. Vou falar para outro também. É assim, ó. Nós temos que ficar ligado, irmão. É igual aquele hino, ficar ligado que ele vai te tocar. O ser humano tem que ficar ligado nas coisas espirituais. Eu tive um sonho, e olha, pasme que esse sonho que eu tive durante o dia aconteceu. Fique ligado, é dom de Deus. Mas tem pessoas que têm esse sonho, acontece, e o Espírito Santo fica com aquele desejo de te dar mais um sonho. Mas se você passar o dia, não falar com Deus, se você não levar conta, o Espírito Santo, ele é educado, ele não investe mais, ele recua, e quem perde é quem não aproveita aperfeiçoar o dom que ele dá. Eu vejo muitas pessoas que não são do nosso ministério, vêm no culto de segunda-feira para receber a oração da revelação por meio da missionária Jacira. Você não é diferente dela. O que precisa é você buscar os melhores dons. E o apóstolo Paulo, que é o 13º apóstolo espiritual, ele diz que o melhor dos dons é o de interpretações de línguas. Mas tem interpretação de língua? Tem. Sabia que Deus pode dar um dom de interpretação de língua celestial dos anjos, dos espíritos, e pode dar até um dom de interpretação de línguas terrenas, porque no mundo espiritual não existem limites. Já pensou você com um dom desse? Alguém fala lá em japonês e você interpreta? Não é para grandeza sua, não é para inchar, mas é para mostrar o poder de Deus que atua nos homens. Salmo 68 diz assim, que ele subiu e deu dons aos homens, até aos homens rebeldes. Aí você vai dizer, não, mas tem uma pessoa lá que um dia ele perdeu a carteira dele e Deus deu um sonho para ele, ele sonhou que a carteira estava em tal lugar, foi lá e achou, e ele não é crente. Não interessa. Dom é abreviatura de donativo. Sabia disso? É gratuito, ele quis dar. E se Jesus quiser dar o dom de revelação, dom de sonho, dom de visão, dom de maravilha, dom de cura, dom de criacionismo, ele dá. Bom, Cristiano tinha na década de 80 tinha um pastor chamado Cristiano Neto. Ele orava, e quem acreditasse saía com a dentadura cheia de ouro. Teve aqui em Castro, na igreja do Evangelho Quadrangular. Claro que tinha gente que ia lá para ficar rico, tinha outros que iam por curioso. Qual que é o objetivo disso? Eu só imagino engrandecer o nome de Deus pelo dom que deu para aquele homem. Mas Deus pode, pois ele não é limitado. E se você achar que não é verdade, irmão, eu te dou aqui um testemunho. Estava aqui há pouco a Radassa, não estava? Ou não era ela? Agora está no banheiro. Mas a Radassa nasceu sem as rótulas do joelho, sem as patalas do joelho. E numa oração de sábado,
entre 12:40 a 1h, Deus do nada fez aparecer os ossos lá. A perna dela, que é nossa perna, é dobrar aqui, né, para trás. A perna dela não, dobrava com os pezinhos no queixo. Mas Deus, se Ele quiser, Ele faz criar, irmão. Sabia disso? É dom do criacionismo. E Ele pode criar o que Ele quiser e pode até conceder o desejo do seu coração. Pasme, em Piraí do Sul passou um senhor lá, mas já faz tempo, irmão, faz tempo. Acho que também foi na década de 90. Ele orava, e as senhoras principalmente, que queriam ter o corpo mais acentuado, com menos peso, o que acontecia? As saias começavam a querer escorregar, e afinando a cintura das senhoras. Você vai dizer assim, mas isso é vaidade, isso é um interesse egoístico. Olha, o nosso Deus, Ele é poderoso para dar além do que pedimos ou pensamos. E se você pedir para Deus, Deus pode providenciar através do meio que Ele quiser. De repente não é um milagre, mas Ele pode preparar um meio. Eu não saí do cerne da mensagem. Eu estou enaltecendo aquele que nós não vemos, mas cremos que Ele tem poder para fazer grandes coisas. Então assim, tem um princípio bíblico que diz assim, que nós não devemos estar tornados ou prostrar sobre imagem de escultura nenhuma. E o cristianismo de Jesus Cristo, ele veio prosseguindo, como diz a própria palavra, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Iniciou o processo do cristianismo no livro de Atos, que é o livro da história da igreja. Começar com os apóstolos, os discípulos, os diáconos, depois aqueles que receberam a renovação, ou o poder, o revestimento de poder, e aprender a falar nas línguas dos países adjacentes, pelo poder de Deus, para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Em alguns locais em que o governo tinha um receio, ele mandava matar, mandava prender. No Coliseu de Roma, muitos cristãos foram lançados às bestas feras para serem ali dilacerados e para servir de espetáculos para aqueles que iam assistir. E ainda tinha uma oportunidade, quem estava lá naquela fila do matadouro para ser morto como cristão, ele tinha uma oportunidade de dizer, se quisesse viver, era só ele negar a fé dele em Jesus Cristo. Não quer morrer? Eu creio que um ou outro diga assim, não, eu então largo de Jesus e não vou mais crer em Jesus, vou viver. Contudo, Jesus Cristo diz assim, que aquele que perder a sua vida aqui, ganhá-la na eternidade. Então hoje não tem governo que nos impeça aqui no Brasil, é lei de direito de culto, a liberdade de cultos. Se você quiser vestir todo dia uma camiseta escrito Jesus Cristo, ninguém vai gerar bullying contra você. Se você pegar um microfone, uma caixa de som, como faz o Gessé nos eventos, né? Põe o som aqui nas costas e sai anunciando a divulgação do som, ninguém vai impedir ele, desde que ele esteja dentro dos decibéis permitidos. E se aparecer alguém que dizer assim, não, mas ele está com o som muito alto, e esses chuc-tuc, 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 que passa com esses carros arrastando aí no chão? É ou não é? E o carro da pamonha? E o carro do ovo? E o carro daquele que vem vender lá de fora aqui, traga sacola, traga bacia, Dona Maria, venha ver a nossa mercadoria. Como é
que eles podem. Então, se você quiser anunciar Jesus Cristo na praça, na esquina, desde que você não gere tumulto, não gere um perigo de acidente de trânsito, ninguém vai impedir, irmão. Hoje nós somos livres. Hoje nós temos toda a liberdade de dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Você pode falar no YouTube, outras redes sociais, pode falar onde quiser, que você é salvo em Jesus. Ninguém vai tirar a sua vida. Ao contrário, alguns até vão ganhar dinheiro falando nisso. Mas no tempo da igreja primitiva era diferente. E isso foi trazendo uma dificuldade para eles, até que no ano 300 o governo resolveu de estabelecer o cristianismo como a sua religião oficial. O governo da época, governo romano, governo de Roma, através do imperador Constantino, tornou-se cristianismo para assumir o mundo. Na verdade era uma guerra contra os que eram os árabes, ou melhor dizendo, aqueles que não eram cristãos, e para ter o governo na mão. E seguiu bem, bonito, ano 400, ano 500, ano 600, sempre Cristo, até que vieram as inovações, a mariolatria, a oração pelos mortos, que começou a fazer uma curva para distanciar de Cristo, porque se diz o seguinte: se é para nós reconhecermos só um mediador entre Deus e os homens, Jesus o Senhor, por que nós estamos indo intermediar com quem já morreu? Por que nós vamos ir fazer oração para aqueles que estão no descanso? Ah, mas eu vou, fulano foi um santo homem de Deus, aquele um era santo, ele fazia remédio, a palavra dele era uma palavra que todos tinham vida e saúde quando ele falava. Então agora vamos lá no túmulo dele e pedir para ele. Mas aí nós começamos a distanciar-se do Senhor Jesus Cristo. Nós tiramos, irmão Sueli, Jesus e colocamos outro na frente e em cima dele. E isso tornou-se muito favorável, porque o ser humano tem muito de crendice, não é verdade? Ele crê quase que em tudo. Se disser para ele: se você botar uma cabeça de vaca na frente da tua porteira, e você vai ser protegido, ele coloca. Tinha uma época, eu não sei porquê, até não entendi, tem que falar com o Tiago, que é eletricista, mas colocavam uns litros d'água em cima do relógio da luz. Para que era aquilo, Tiago? Para que tinha? Alguém lhe presenciou isso aí? Aí o Cláudio, que é da nossa época, né, o Clayton, irmão César, passava assim, tinha aquele litro d'água, daí passava em outra casa um litro d'água. Mas economizava mesmo? Vou dizer uma coisa para você: se der lá no programa que nem real é, porque já diz assim, né? Que tudo que é fantasia não é real, tá certo? Ou fantasia é real? Fantasia não é real. Então tem o fantástico, né? Se der no fantástico e você botar uma rodela de pepino aqui na testa, você vai ficar mais inteligente, e amanhã depois o preço desse legume lá na feira está lá em cima. Se era R$2 o quilo, vai para 25,
Porque o povo vai lá, acredita e coloca. É tão interessante que o ser humano acredita que o macumbeiro feiticeiro pode botar um sapo dentro de uma pessoa, mas não acredita que Jesus pode tirar o sapo de lá. Sabia, irmão? As coisas acontecem porque as pessoas aceitam, são simpáticos, eles recebem aquilo. Por isso diz a palavra: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Sabe quando? Quando alguém falar um negativo para você, você diz assim: não, em nome de Jesus, eu estou coberto pelo sangue de Cristo. E a história veio ano 500 e foi crescendo a crendice de acreditar no que se vê. Via lá uma pequena imagem, se dobrava para esperar que ela resultasse, e resultado positivo. A pessoa aceita aquilo. Mas para louvar o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, nós temos que lançar sobre Ele, a palavra de Deus assim, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Ele é Jesus. E entrou para o ano 1000, entrou para o ano 1100, entrou para o ano 1200, entrou para o ano 1300, entrou para o ano 1400, e o Espírito Santo começou a agir na história do cristianismo. No ano de 1400, um homem chamado João Hus era um pregador eloquente cristiano. O apelido dele era João Boca de Ouro. Só que com uma diferença: ele apregava que quem salvava era Jesus, ele pregava que quem curava era Jesus, e ele pregava que só Jesus era capaz de fazer as obras do Pai. Sabe o que fizeram com ele? Botaram ele numa praça. Ele tinha visões, ele tinha sonho. Botaram ele numa praça, mandaram acender uma grande fogueira, amarraram ele ficou só com as mãos soltas, e ele escrevia apregoando que só Jesus salvava, e mais ninguém. Aí a instituição antiga que ele servia queria que ele assinasse a revogação da ideia dele que era só Jesus. Diz que quando acenderam a fogueira nos pés dele, que começou a subir o fogo, diz que ele esticou a mão dele para ser queimado primeiro. Se é pela minha mão que eu fui condenado, é ela que vai ser queimada primeiro. Na língua do país dele, o sobrenome dele significava ganso. Ganso. João Hus, João Ganso. E o ganso diz que estendeu as mãos e começou a queimar as pernas e as mãos dele. E o fogo foi subindo. Conta a história que os lábios dele mexiam enquanto havia queima do corpo dele. Alguns espectadores relataram em escritos que ele estava agradecendo a Deus pela morte que ele estava tendo. Que tal, irmão Geisa? Agora nós, irmã Eliana, fulana falou de mim, ciclana desconfiou de mim, Beltrano não disse a paz do Senhor para mim, Trajano nem lembrou de mim quando foi falar os agradecimentos, Palhano não me convidou para ir no aniversário dele, por isso eu vou abandonar a fé. Queimou as pernas, queimou as mãos, e
diz que uma frase foi ouvida que ele falou: podem matar o ganso, porque daqui a 100 anos nascerá o cisne. 1500, um pouco antes, claro, em 1500 forma-se na Universidade de Würzburg, na Alemanha, um moço chamado Martinho Lutero. Vai servir ao clero, uma universidade católica. Mas ele começa a observar diferenças para ser salvo. Uma delas, conta a história, irmão Clayton, que era o seguinte: se tivesse um senhor feudal, que era aquele dono de uma fazenda, que tinha muito dinheiro, e ele pagasse pela salvação da alma dele, professora irmã Viviane, podia pagar pela dele, da sua família e dos seus empregados. Que tal nós, irmã Vilma, né? Eu pagar pelo meu, pagar a empresa pagar pelo teu e pegar pelos nossos 90 funcionários. Então tudo salvo. Aí diz que só a hora que assim, ó, que com a moeda que tinha um valor expressivo, irmão Sebastião, a hora que a moeda no gasofilácio fizesse aquele valor, aquele som, tum, a alma já estava lá na glória. Que acha, hein, Rodrigo? Tadinho dos mendigos, né? Estavam tudo sem salvação. Tudo sem salvação. Aí começaram a vender os terrenos também. Já vende com o pacote completo. Não faz assim as funerárias? Funerária já vende o caixão, ou já vende o terno, né? Tão interessante que acho que os ternos e os ternos femininos hoje são igual umas mulheres que tinham agora não tem mais, graças a Deus, mas tinha uma época, tinha um terno de frente única, né? Só usava a frente. Agora o terno, diz que do morto, para economizar, é feito só a parte da frente, porque você vai olhar só aqui em cima, né? Para trás não tem nada. Aí você, não é para economizar, é para vestir o paletó, que fica mais fácil, daí com o aberto atrás, né? Verdade, Tiaguinho? Aí, se já vendia o pacote completo, bom, então chegava lá, eu vou criar, hipoteticamente, né, que eu vou falar um nome, mas não para ofensa. Vamos supor, nós tivéssemos um dos mais poderosos homens financeiros, ricos do nosso país, né, Antônio Hermínio de Moraes, Abílio Diniz, Silvio Santos, já pensou? Dava para comprar para o SBT inteiro, a porta no céu. Aí o Martinho Lutero, fazendo essa observação, diz: não, mas não é isso que a Bíblia diz. Tem um versículo que diz assim: aquele que, para ele ser justificado perante Deus, tem que ser pela fé no sacrifício de Cristo. Aí ele achou um versículo e fez desse versículo a sua bandeira, o seu slogan: o justo viverá da fé. E aí ele precisou pregar lá na catedral 95 itens ou teses: salvação, oração pelos vivos, só Jesus salva. E foi descendo a lista, né? Quando ele retornou para casa, estava feito o estrago. Se começou por Satanás lá no quarto dele, foi lá visitar ele, foi conversar com ele, falou: você acha que lá está errado? Então deixa eu pegar a tua lista. E escreveu 99 itens que ele tinha errado na vida dele. Errou isso, errou naquilo, errou naquele outro, errou naquele 99. Passou a régua. E agora, Martinho Lutero? Diz que perguntou ao Espírito. Se Martinho Lutero falou assim: beleza, agora escreva aí embaixo aí: o sangue de Jesus me purifica de todos esses pecados, e eu sou salvo em Cristo Jesus. Hoje, irmãos,
dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Agora, me estranha nós querermos, através dos nossos grandes líderes evangélicos, fazer uma união chamada assim, o culto ecumênico. Uma união. Claro, o respeito a todos os líderes, o reconhecimento de direito a todos, independente de qual seja a ideologia, filosofia ou a espiritualidade, todos têm direito. Mas a comunhão, como que eu vou comungar com um que não acredita que Jesus é o Salvador? Como que ele vai participar da ceia? Se para participar da ceia do Senhor Jesus Cristo, o principal item é aquele que diz assim, discernindo o corpo do Senhor. Sabe o que é discernir? É ter faculdades mentais para reconhecer que o corpo do Senhor Jesus Cristo é o pão que alimenta o meu, o teu espírito. É reconhecer e aceitar que o cálice simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, que limpa tanto os 99 pecados de Martinho Lutero, quanto os 1000 pecados meu e teu. Sabia disso? Agora, 1400 queimam o ganso. Em 1517 resplandece o cisne, Martinho Lutero. Rompe com a Igreja Católica, ele que já era padre, na época o estado daquele que era o beato, daquele que era o aspirante a um sacerdote, ele não podia casar, tinha que fazer o voto de castidade. Bom, já que eu não pertenço àquela ordem, então eu vou casar com Ana Bolena. E o rei Henrique VIII, evidentemente, acolheu Martinho Lutero e criou a sua igreja, chamada Igreja Anglicana. E hoje, irmãos, só existe, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Deus é amor. Vou inovar agora, Igreja da Graça. Só existe Igreja Mundial do Poder de Deus, só Igreja Reino Universal. Sabe por quê? Porque Martinho Lutero deu o pescoço dele para que nós hoje tivéssemos essa liberdade aqui. Um dos maiores vultos da história, não é só do cristianismo. Você pode pensar em Albert Sandman, você pode pensar em Albert Einstein, você pode pensar, quem sabe, no Graham Bell, no Thomas Alva Edison, no Franklin, mas Martinho Lutero, o nome dele refulge, como diz a palavra, aqueles que há muito ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas. Agora, eu levanto uma ideia, e quando eu vejo que aperto o sapato, eu corro. Mas o Senhor Jesus Cristo diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser um morador do meu reino. Por isso, irmão, Cristiano, não volte atrás. Rodrigo, não volte atrás. Irmão, não volte atrás, irmão Denilson. Não volte atrás por nada.
Irmão William, não volte atrás, não dê bandeira branca para o inimigo, não ceda a nada, fique firme em Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz por nós, com todos os irmãos que são das demais instituições evangélicas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, abra para mim lá. Desculpe se eu estiver gritando muito. E finalmente, sedes todos de um mesmo sentimento, compassivos. Tenha compaixão, irmão. Não implique muito com aqueles irmãos, não implique com as pessoas. É para nós amarmos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. É para nós estarmos apoiando eles. Tem um amigo de Jesus Cristo, irmão de Jesus Cristo, aquele ao qual repousava, diz a Escritura, no rosto de Cristo, aliás, no peito de Cristo, era o Joãozinho. O que o ocidental eleva tanto o caçula, né? O dodói, o xodó. Isso é inverso da Bíblia, porque a Bíblia diz que o primeiro que é o primogênito, que é o valorizado. Eu sempre ouvi que o menor era mais valorizado. Ele não precisa lavar louça porque ele é o último, ele não precisa isso. Pois a gente não aprende nada, nem cozinhar. Sou o derradeiro de 16, e daí, porque eu era o xodó, o dodóizinho, tudo passava a mão na cabeça. É errado, irmão. O primeiro que diz a Bíblia que é o mais importante de todos, aquele que, se o pai e a mãe morrer, ele se torna o pai da casa. Tem que obedecer a ele, claro, no Senhor. Então nós que temos assim uma cultura ocidental, às vezes precisamos examinar as Escrituras, porque a vez de ganhar nela a salvação, nós temos que examinar, não só ler, não só ali dar uma estudadinha, corrida, não, temos que examinar. E no tempo de Jesus tinha um irmãozinho mais novo de Jesus, assim como José tinha o Benjamim, né? Tinha um irmãozinho mais novo de Jesus, chamava João. E João chegou com Jesus um dia, diz que num determinado lugar, e tinha alguém que um pouco ali, uns metros a mais, um quilômetro a mais, estava fazendo uma grande obra e tinha reunido bastante gente lá. E a Bíblia diz que esse João era o discípulo amado de Jesus. E alguns obreiros, pregadores, vai dizer assim, irmão Jessé, que esse João era dócil, esse João era amável, esse João era aquela candidura, aquela pessoa assim que é tão bom de ficar perto dele. É nada. Você sabe como é que era o apelido dele? Filho do trovão. O cara era explosivo. Chegou lá, enxergou aquele outro povo do outro lado lá fazendo maravilhas e grandes coisas, falou para Jesus: ó Jesus, você quer, eu vou lá e faço cair fogo do céu deles. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Não, rapaz, que isso? Quem não é contra nós é por nós. E finalmente, sedes todos de um mesmo sentimento. Ah, eu não toco na banda, por isso eu implico com aqueles caras. Essa banda não tem unção. Eu não tenho filho para ir na coreografia, então aqui trabalho, mas sem graça. O porteiro está lá, a recepcionista, não, porque daquele jeito. Não é diferente com as outras, irmão, o outro povo. E a Bíblia nos ensina assim: finalmente, gente, sedes todos o mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos entranhável, quer dizer, com aquela assim, não, ele, vou ter misericórdia. Ah, fulano errou, vamos pegar ele, vamos levar lá para a reunião, vamos pôr de ponta cabeça e fazer o pastor jogar de cima do altar, lá embaixo, de ponta cabeça para quebrar, aí amanhã ele já não vem mais na igreja. É assim que se faz? É esse o amor?
contrário, desentranhavelmente, lá no íntimo, lá no profundo, assim, ó, tratar aquela jovenzinha, aquele jovem, como se fosse teu filho e tua filha. O jovem, como se fosse a outra moça lá, como fosse a sua pessoa querida, que você mais gosta. Entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O que é afável? Que faz um afago, não é isso? Que acolhe. Agora, quando nós se tornamos aqueles turrões que o irmão lá tem um problema e ele não está conseguindo vencer, e nós estamos com aquela assim, ó, eu estou só esperando a hora que o pastor falar, que nem falou Cláudio Duarte, quando o pastor falar, eu já quero soltar a língua, pedra em cima dele. Não, irmãos, nós fomos comprados todos pelo sangue remidor do Senhor Jesus Cristo. Ah, aquela irmã errou lá, e olha só, oremos por ela, oremos por aquele irmão. Ah, mas ele tinha um compromisso lá na igreja, e ele não foi, deixou todo mundo na mão. Alguma coisa aconteceu. Vamos aguardar a justificativa. Vamos ser amáveis, vamos ser mais sensíveis. Se eu for tratar todos como carrasco, quem suportará? Não é verdade? E se vocês forem carrasco contra eu não vou suportar, eu vou desistir. Você já sabe de uma coisa? Eu não consigo, eu vou abandonar, eu não consigo ser perfeito. Eu tento, faço que nem o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero quando vê, já fiz. Nós, irmão, não temos que matar ninguém. Inclusive, deixa eu falar para os irmãos, aquele que odeia o seu irmão, diz a palavra que ele é digno de ser assassino. Mas quando a gente não tem aquela empatia com tal pessoa, e a gente tem ao contrário a antipatia, o que resta em nós? É fulano? Vamos fincar a espada nele. É fulano? Vamos jogar uma lança nele. Não é assim não. A palavra de Deus nos ensina assim, ó: sede todos do mesmo sentimento compassivo. O que é? Não é o sentimento do erro, mas tenha compaixão. Tem na Bíblia, vou finalizar aqui, ó. Tem na Bíblia uma historinha, antes de eu cantar, Tiago, me ajude lá. Tem na Bíblia uma historinha de um homem que ele devia para o rei, vamos criar uma hipótese aqui, 5.000 reais. E tinha um homenzinho que devia para ele 5 reais. E esse homem, chegou diante do rei e pediu misericórdia: por favor, não confisque minha casa, minha família. Nessa época, quando alguém devia, a família ia de escravo. Ele se ajoelhou diante do rei e pediu: por favor, tenha misericórdia. Talvez ele usou aquela palavra piedade. Rei, faça um sacrifício, tenha piedade de mim. E o rei disse que fez o seguinte: tá bom, eu perdoo você, pode ir. Diz que ele saiu tão alegre do palácio, que foi indo assim que não enxergava ninguém na rua, até que ele, passando pelo centro da praça da cidade, ele encontra um homenzinho que devia 5 dinheiro para ele. Quando ele viu o homenzinho, tomou-se de ira, esqueceu do que ocorreu com ele, foi no homenzinho. Quando o homem virou para ele o homenzinho, ele grudou no pescoço dele: me paga o dinheiro que você me deve, me paga os 5 dinheiro que você me deve.
E o homenzinho dizia: eu não tenho, eu não posso, tenha piedade de mim. E ele esganando o homenzinho, bonito, né? Devia 5.000 e estava cobrando, recebeu o perdão e queria cobrar 5. Nós, irmão, eu, você, tudo que nós fizermos aqui, até o maior amor a Deus, até aquela parte que diz assim: ainda que meu corpo for dado para ser queimado vivo, ainda não paga o sacrifício de Jesus Cristo feito pela humanidade na cruz do Calvário. Ele perdoou para você ter acesso lá, para você chegar lá. E diz que quando Jesus vier levar a igreja, diz que para muitos, já disseram alguns, que vai ser uma surpresa, porque o intelecto vai estar lá e vai dizer: ué, como é que fulano está aqui? Está aqui porque foi Jesus quem salvou. Fique em pé. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Se não fala a memória, versículo 5 diz assim: filhos, obedecei ao vosso Senhor, aos vossos pais no Senhor. Pais, não irriteis, não ireis os seus filhos. Tem pais? Seu filho vai muito na igreja, eu já vi isso no passado. Por que você está entrando na igreja? Aí o filho para na igreja: ué, você não vai na igreja? Ou o que aconteceu que você não vai na igreja? Aí eu falei: não, então eu vou. Aí ele começa a ir na igreja, aí vai animadinho, terça, quinta, sábado, domingo, terça, quinta. Por que você está todo dia na igreja? Ah, mas aí não tem condição. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Olha um para o outro aí, ó. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Na casa, quando chegar o seu filho, fale com ele com paz. Sorria para ele. Filho, sorria para a sua mãe. Mãe, sorria para seu irmão, sorria para seu esposo. O esposo para a esposa. Sedes todos compassivos uns com os outros. Porque quem não é? Essa é a palavra que Deus me deu esta noite. Quem salva é Jesus. Não adianta ir atrás de outra coisa. É só Jesus o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para a edificação do Teu corpo na face da terra, Espírito Santo, que opera em cada um segundo a Tua vontade. Que cada um de nós possamos ter o mesmo sentimento, que possamos, Senhor Deus, reconhecer as fragilidades do nosso irmão, da nossa irmã, que não sejamos tão possessivos, que não sejamos nós olhar tão somente pela forma de ação do outro,
mas olhar pelo outro, pela alma e pelo espírito, agregando valores do teu Espírito Santo, sentindo, Senhor, que o teu Espírito Santo está no lugar, para que nós possamos fazer um ambiente arejado com a tua presença. Senhor Deus e Pai, nos ensina pelo meio do teu Espírito Santo, Senhor, a saber receber, a saber também, Senhor Deus, compartilhar, a saber, Senhor Deus, reconhecer as fragilidades do próximo, a saber, Senhor Deus, que se o Senhor, através do seu Filho, nos perdoou, por que é que nós não perdoamos? Por que é que nós sentimos um amargo em querer simplesmente pisotear, simplesmente amargar, simplesmente fazer doer na vida do outro? Santo e soberano Deus, que o teu Espírito Santo possa tomar conta dos corações, que cada um, Senhor Deus, possa voltar o seu intelecto para dentro, Senhor Deus, do Espírito Santo, que é aquele que é compassivo, aquele que sabe, Senhor Deus, harmonizar o ambiente onde estão as pessoas. Que possamos, Senhor Deus, ter o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio e também, Senhor Deus, a paciência. Esteja em cada vida, é o meu pedido em nome de Jesus. Amém? Maravilha? Você vai ver que vai ser melhor a vida, melhor a saúde. Não guarde nada aqui de ruindade aqui, ó. Isso aqui é um latão. Se começar a botar lixo aqui, ó, você tem que fazer que nem aqueles rapazes alegres. Tem um dia que você tem que fazer assim, ó, joga para lá, joga fora. Ah, fulano falou, esquece aquilo, jogue fora. Fique só com o que é puro, tudo que é bom, tudo que é santo, nisto pensais. Não façam conjecturas. Eu estou achando que fulano está assim, fulano. Deixe o Espírito Santo, irmão. Se você quer ajudar alguém, irmão, irmã, se eu quero, vamos dobrar o joelho, apresentar o Senhor. Ele sabe trabalhar com os dedos dele perfeitamente. Amém? Glória a Jesus. Tem os avisos? Queremos enaltecer o nome do Senhor Jesus pela vida dos dizimistas ofertantes desta noite: Vilma Mendes, Emerson Muleta, Ana Maria Mendes, Esther Muleta, Estevão Muleta. Amanhã tem o culto profético. Na quinta-feira temos o nosso culto da vitória. E no sábado, dia 6, temos a ceia do Senhor. Jessezinho já vai estar fazendo os cartazes para estar divulgando, né? Sábado, dia 6, a ceia do Senhor. Tem mais alguma informação?